Aí, pessoal, como eu falei para vocês no quadro anterior, S é igual a S0 mais VT. É o famoso sorvete que o teu professor te ensinou. Onde S é a minha posição, pode ser a posição final se eu considerar o final do meu movimento. Mas se o meu movimento continuar, será a posição do móvel naquele instante em análise. S0, a minha posição inicial, V, a minha velocidade, que a gente sabe que ela é constante, e T, o tempo. Tranquilo? Se você parar para pensar, o movimento retilíneo uniforme, a velocidade do móvel é constante. Então, se a gente for fazer uma análise gráfica, para você que já sabe mais ou menos um pouquinho de como funciona um gráfico, você sempre terá um eixo das abscissas e um eixo das ordenadas. Você pode trocar grandezas e colocar uma em função da outra. Nesse caso, nós analisaremos a velocidade em função do tempo. O gráfico da velocidade pelo tempo no movimento retilíneo uniforme é sempre uma reta constante. Por que constante, Elias? Porque você viu que a tua velocidade ela não varia. Se a velocidade não varia, como é que vai ser a forma desse gráfico? Uma reta paralela ao teu eixo das abscissas, ou nesse caso, do tempo. Tranquilo? O que acontece? Sempre que o meu gráfico for velocidade em função do tempo, esse gráfico será representado por uma reta. É importante você observar o seguinte: mais para frente você vai ver que essa área delimitada pela nossa linha em azul e achurada aqui agora em azul, ela representa o deslocamento, o ΔS do meu móvel. Se você souber calcular a área, por exemplo, você tem aqui a tua velocidade e aqui você tem o tempo transcorrido. Se você multiplicar, você vai ter o quê? A área desse teu retângulo aqui. A área desse teu retângulo corresponde ao deslocamento do seu móvel. Show de bola? Pega essa dica. Agora, se a gente for falar de um gráfico, se a gente for analisar um gráfico da posição em função do tempo, lembre bem, o gráfico anterior era da velocidade em função do tempo, ou seja, a nossa velocidade ela é constante, de acordo com o tempo decorrido. Mas agora, a nossa posição não. Note que aquilo que eu falei no quadro anterior, nos quadros anteriores, a sua velocidade, mesmo que seja constante, as suas variações de posição não serão constantes. Se a velocidade de um móvel é 10 metros por segundo, em 1 segundo terei percorrido 10 metros. Em 2 segundos, 20 metros. E em 3 segundos, 30 metros. Então, nesse caso, olha o que acontece. Um gráfico da posição pelo tempo vai ser crescente quando o meu movimento for progressivo. O que é um movimento progressivo? A sua velocidade ela é positiva. O que é positiva? Maior do que zero. Velocidade positiva em relação ao teu referencial. Como assim positiva? Se eu adotar o meu referencial da esquerda para a direita, ó, saindo aqui da origem, referencial positivo da esquerda para a direita, a minha velocidade será positiva quando o meu objeto estiver andando para a direita. E quando que a minha velocidade será negativa? Quando mesmo que eu tenha o referencial positivo para a direita, o meu objeto estiver se deslocando para onde? Para a esquerda. Nesse caso, o teu movimento é o quê? Retrógrado. Nesse caso, o teu movimento é o quê? Progressivo. Show de bola, pessoal? Tranquilo? Gráfico da posição pelo tempo no movimento progressivo. Gráfico da posição pelo tempo no movimento retrógrado. Anote essa dica, porque para Enem é muito comum ser cobradas questões de análise de gráfico. Então, galera, na nossa última aula, a gente falou de cinemática, uma introdução bem rápida, e começamos já a falar de movimento retilíneo uniforme. Na aula de hoje, a gente vai falar de movimento retilíneo uniformemente variado. Você já sabe que esse nome retilíneo, essa nomenclatura retilíneo, tem a ver com a trajetória que o meu móvel descreve. Agora, ele ser uniformemente variado, o que seria isso? Você não tinha visto isso até agora, certo? O movimento ele é uniformemente variado porque a sua velocidade varia de maneira uniforme. Se a minha velocidade está variando, é porque eu tenho uma nova variável nesse caso. Eu tenho uma nova figura no meu problema, que é quem? A aceleração. Nesse movimento, passa a existir a aceleração, que para fim de nosso estudo será constante. Isso significa que a velocidade varia de maneira uniforme com o decorrer do tempo. Por definição, a sua aceleração
é a variação da velocidade pelo tempo. Ou seja, não é muito parecido com o que a gente viu na aula anterior? Na aula anterior, a nossa velocidade, que era constante, ela era a variação do espaço pela variação do tempo. Já na aula de hoje, a gente está falando da aceleração, que é a variação da velocidade pelo tempo. Ou seja, se você parar para pensar, são coisas muito parecidas. Se a gente fosse analisar fisicamente e matematicamente com maior profundidade, você ia ver que isso tem muito a ver com o conceito de derivada. Seria a derivada da velocidade pelo tempo. Então, como a gente está falando de vestibular, que é um conteúdo mais simples para a física do ensino médio, então a gente vai falar exatamente a definição dela para vocês. Variação da velocidade pela variação do tempo. O que seria isso? Seria a tua velocidade final menos a inicial, dividido pela variação do tempo. Lembre que no nosso último encontro eu falei que se eu pegar o meu cronômetro e dar o início nele, de qual instante inicial eu vou estar partindo? Do instante zero. Então, muitas vezes, você vai desprezar quem? O teu T1. O teu T1 vai ser considerado zero. Então, o seu tempo final já corresponderia ao quê? A tua variação do tempo. O teu instante final já corresponderia à variação do tempo. Tranquilo? E a variação de velocidade, ela será dada de maneira uniforme. Por isso que o movimento é uniformemente variado. Tranquilo? Olha só que legal. A gente viu a definição, não foi? Eu posso fazer o quê? V menos V0 sobre T menos 0, como eu já havia falado para vocês. Então, quando eu passo esse meu T para cá, ó, eu tenho uma igualdade de expressões, na qual uma delas é o quê? Uma fração. O meu denominador sobe para cá multiplicando. Então fica o seguinte, A vezes T é igual a V menos V0. Vamos ajeitar todo mundo e isolar o V. V é igual a V0 mais AT. Para que isso é importante, Elias? Por que tu está falando disso? Porque é o seguinte, quando a gente estudou movimento retilíneo uniforme, a gente viu essa equação aqui, não foi? S é igual a S0 mais VT. Para que ela serve? Para eu saber a posição do meu móvel em dado instante t, sabendo que a sua velocidade é constante. Ou seja, eu quero saber onde o móvel está em dado instante, em segundos. Tranquilo? Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber qual a velocidade desse móvel, sabendo a velocidade inicial dele e sabendo o quê? Que a minha aceleração é constante. Ou seja, eu quero saber a velocidade do meu móvel em 3 segundos, em 4 segundos, em 5 segundos e basta eu substituir onde? Aqui no T. Tranquilo? Lembrando sempre, a velocidade é em metro por segundo. Velocidade inicial, como também a velocidade é em metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado e tempo em segundo. Galera, como nós falamos na aula anterior, a gente estava analisando um movimento retilíneo uniforme. Lembra dos dois gráficos que a gente viu? Nós vimos um gráfico da velocidade em função do tempo e nós vimos um gráfico da posição em função do tempo. Note que, para um gráfico da velocidade em função do tempo, a área delimitada pela sua reta correspondia ao quê? Correspondia ao deslocamento do seu móvel. Agora nós estamos analisando o gráfico de um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, a sua velocidade muda com o passar do tempo. Olha só, a minha velocidade foi aumentando à medida que o tempo passava. Com isso, a sua área ainda corresponde ao deslocamento do seu móvel, só que essa área não é mais um retângulo, agora essa área é um trapézio. Você lembra como calcular a área de um trapézio? Se você não lembra, é bom você adquirir o nosso pacote com aulas de matemática, principalmente na área de geometria plana, tá ok? Observe o seguinte, para a gente calcular a área de um trapézio, lembra disso aqui, ó, que o seu professor com certeza te falou? Isso aqui está um trapézio, tá, pessoal? Sei que a figura não está das melhores, mas isso aqui é um ângulo de 90 graus. Isso aqui a gente chama de base maior. Isso aqui a gente chama de base menor. Isso aqui é a altura do teu trapézio. Como é que você calcula a área? A área é igual a Bzão mais Bzinho vezes a altura, tudo isso dividido por 2. É assim que se calcula a área de um trapézio. Porém, nesse caso, olha como está o meu trapézio aqui e olha como está o nosso trapézio aqui. É como se eu tivesse girado ele, não é?
Então, quem seria a sua base maior? Seria esse ladinho aqui. A sua base menor seria esse ladinho aqui. E a altura, ó, seria isso. Note que a figura está rotacionada. Certo? Entendeu? Então, percebe o seguinte. O que seria a minha base? Ela não corresponde a esse segmento aqui maior, ó. E o que seria? Corresponde à minha velocidade. Qual velocidade? Velocidade final. Então, o meu Bzão é a velocidade final. Quem é meu Bzinho? É a velocidade inicial, o V0. Então, ó, Bzão mais Bzinho. Tá aqui, Bzão mais Bzinho. Vezes a altura. Quem é a tua altura? É a variação do tempo, vezes o ΔT. Tudo isso dividido por 2. Isso é igual ao que, pessoal? É igual ao nosso deslocamento. Tranquilo? No próximo quadro, você vai ver a dedução da nossa equação horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra do que a gente tinha falado no último quadro? A área é numericamente igual ao deslocamento. Perfeito? Então, lembra daquilo que a gente falou? Ó? O ΔS é o Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Quero ter o Bzão, a velocidade final. Quero ter o Bzinho, a velocidade inicial. Tudo isso vezes o ΔT dividido por 2. Fazendo as operações matemáticas, você vai lembrar o seguinte. A nossa primeira equação era da velocidade em função do tempo. Lembra disso? Que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se você substituir aqui no lugar de V, isso aqui, ó, olha que legal, vai ficar V0 mais AT mais V0. Tudo isso vezes T dividido por 2. Então ficaria ΔS é igual a 2V0 mais AT vezes T de novo. Aqui em cima ficaria o quê, pessoal? 2V0T mais AT ao quadrado. Ó. Apliquei a distributiva aqui. Você lembra disso que você aprendeu em matemática, certo? Esse 2 aqui, ó, posso desmembrar o meu numerador de duas maneiras. Eu tinha 2V0T mais AT ao quadrado sobre 2, eu posso escrever 2V0T sobre 2 mais AT ao quadrado sobre 2. Esse 2 do meu numerador acaba cortando com o meu denominador. E fica da forma que vocês estão vendo aqui. Tranquilo? Fazendo aí as operações matemáticas, você vai ver o seguinte. S menos S0 é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Isolando o nosso S, S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. No seu ensino médio, você deve ter visto isso como o quê? O famoso sorvetão. Não parece que está escrito sorvetão? Sorvetão. Lembra mais ou menos, certo? É uma maneira de você memorizar isso. Seria um mnemônico para te ajudar. Tranquilo? Essa é a nossa equação horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. Show de bola? Até agora, tanto para movimento retilíneo uniforme quanto para movimento retilíneo uniformemente variado, as nossas equações estavam sempre relacionadas ao tempo transcorrido. Só que um cara ajudou muito a gente, o nome desse cara é Torricelli. O que ele fez? Ele nos ajudou a calcular a velocidade de um móvel em função da velocidade inicial e da aceleração e do deslocamento. Nesse caso, quando eu não tiver o tempo transcorrido de movimento, eu consigo descobrir a velocidade do meu móvel. Como? A partir da equação de Torricelli. Diz que a velocidade do móvel no final do meu movimento ao quadrado é igual à velocidade do móvel no início do teu movimento ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Quem é A, pessoal? É a nossa aceleração. Quem é o ΔS? O deslocamento. Quem é o V0? Velocidade inicial. E quem é V? A velocidade final. Não esquecendo de elevar ao quadrado, tanto a velocidade final quanto a velocidade inicial. Lembre o seguinte, esse caso é muito útil para a gente quando a gente não tiver o tempo transcorrido, tá ok? Grave essa formulinha, que ela vai ser muito útil e vai te ajudar em diversas questões.